Neemias capítulo 5. Se você está com alguma dificuldade para ficar em pé, pode sentar, mas quem pode, permaneça de pé, né? Neemias capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim a palavra: Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos, nossas filhas, que se nos dê o trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas, hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e sobre as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos os nossos filhos, nossas filhas, para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um para com o seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes, segundo nossas posses, e vós, outra vez, negociareis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura, não devis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhe demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a esse empréstimo. Restituí-lhes, hoje vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite, que exigistes deles. Então responderam: restituiremos e nada lhe pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Também sacudi o meu regaço e disse: assim o faça Deus. Sacuda de sua própria casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa. Seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores, que foram antes de mim, oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além dos 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz. E não fiz assim por quê, meus irmãos? O que diz o texto? Por causa do temor de Deus. Antes também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes.
Os que se preparavam para cada dia eram um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigia o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim, para meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nos conceda graça, Senhor, a mim, para poder ser o mensageiro da Tua palavra, de maneira fiel, de maneira graciosa, cheio da Tua unção, Pai, para fazer isso. Mas também, Senhor, que a Tua graça envolva os meus irmãos, para que ao ouvirem a Tua palavra nesta manhã, recebam como palavra do Senhor. Ó Deus, sejam exortados, sejam fortalecidos e edificados pela Tua palavra. Eu te peço isso, meu Deus, em Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. O título dessa palavra é Superando os Males Intramuros. Os irmãos vão entender a expressão intramuros. O Império Romano, meus irmãos, foi o maior império que já existiu na face da terra. A sua duração foi uma duração que chegou a quase 1000 anos, considerando a parte do Império Bizantino, quase 1000 anos. Foi um império que se estendeu por toda a Europa, por toda a Ásia, chegou aos lugares mais distantes, o Império Romano. E usando uma expressão latina, uma expressão que se diz extramuros ou intramuros, mas usando a expressão latina extramuros, o Império Romano foi imbatível. Além dos seus muros para fora, o Império Romano era algo imbatível. Ninguém conseguia deter aquele exército, pelo seu poder, pelas suas estratégias. Extramuro era um império imbatível. O seu grande problema e a sua grande fraqueza, a fraqueza do Império Romano, ela não era extramuros, mas era intramuros, ou seja, no seu interior, na sua parte de dentro do império, no seu núcleo do império, nas muitas conspirações e intrigas que aconteciam entre seus políticos, seus senadores, entre a própria família imperial, e as revoltas populares que aconteciam intramuros. Então, intramuros, o Império Romano fervilhava de problemas. E um pouco desta verdade, ela pode ser vista no premiado filme O Gladiador. Quem já viu esse filme, O Gladiador? É um filme, eu não sou muito de ver filmes, mas os poucos que eu vi, me marcaram em alguma parte. E o filme Gladiador é um filme excelente, que conta muito bem essa história e isso que eu quero passar aos irmãos. No filme Gladiador, onde o próprio filho do imperador o mata. Quem viu o filme, quem não viu o filme, o pastor vai estar dando um spoiler aqui, aí depois você já viu o filme. Mas o filme já tem quase 20 anos, então se você não viu o filme, então o pastor pode falar à vontade. Acho que vai sair o 2 agora, já saiu, o Gladiador 2, mas o Gladiador 1, muito bom. Onde o próprio filho do imperador o mata, depois de saber que seu pai queria nomear, no lugar dele, do próprio filho, queria nomear o general Máximos, que é interpretado pelo ator Russell Crowe, que o próprio pai, o imperador, quer nomear esse general para ser o comandante do império, uma vez que ele estava para morrer. Pode-se dizer, meus irmãos, que os grandes problemas de Roma não estavam do lado de fora,
estava do lado de dentro. E toda a trama se dá nisso, né? Aquele general não quis, mas o filho matou o pai, e aí toda uma conspiração, toda uma situação que acontece ali. No capítulo anterior de Neemias, quem tem acompanhado esse estudo, quem não tem, as mensagens estão sendo gravadas e colocadas lá no canal da igreja. Mas no capítulo anterior, no capítulo 4, os problemas, nós vimos, né, que no capítulo anterior, que os problemas extramuros que Neemias estava enfrentando, os problemas dos muros para fora, esses problemas estavam sendo contornados. Sanbalate e seus aliados estavam ficando do lado de fora dos muros, e o poder deles era reduzido à medida que o muro estava subindo, né? E quando se pensava que viria um tempo de paz, quando se pensava que se viria um tempo de tranquilidade, porque Neemias talvez estava pensando assim, agora os muros estão sendo levantados, agora os portões estão sendo colocados no seu lugar, agora nós iremos viver um tempo de paz. Então, quando Neemias começa a pensar nisso, aí vem o capítulo 5, mostrando que os problemas também não só estavam do lado de fora, os problemas também estavam do lado de dentro. E os problemas intramuros, irmãos, são problemas que destroem casamentos, são problemas que destroem famílias. Quantos são os casos que nós tomamos ciências, talvez você já tenha tomado ciência disso, né, de casais que viviam uma vida aparentemente tão felizes, que colocavam às vezes fotos na rede social tão felizes, né? Era um casal tão feliz aparentemente, mas depois esses casais se separam e se descobrem que porta adentro de suas casas, eles viviam em pé de guerra, viviam se ofendendo, até mesmo ferindo um ao outro. Este capítulo que vamos estudar hoje, nos mostra exatamente isso. Neemias precisava de uma graça e de uma habilidade vinda do céu, para enfrentar os problemas que foram se acumulando dentro de Jerusalém. À medida que os muros estavam derrubados, né, começou a surgir dentro daquela sociedade ali judaica de Jerusalém, e próprios irmãos se valendo dos irmãos mais pobres, comprando suas casas, comprando seus terrenos, sendo usurários, hipotecando as casas dessas pessoas, escravizando as filhas dessas pessoas, né? Isso estava acontecendo na própria Jerusalém, que foram se acumulando ali problemas, enquanto os muros permaneceram sem proteção, e eles permaneceram afastados da presença e do temor do Senhor. Então nós podemos dizer que Jerusalém era uma cidade colapsada, colapsada na sua estrutura espiritual, colapsada na sua estrutura militar, administrativa e social. Nos capítulos anteriores que estudamos, nós vimos Neemias priorizando algumas coisas. Ele priorizou a restauração, lá no capítulo 2, nós vimos que ele priorizou a restauração das portas das ovelhas, trazendo de novo a estrutura espiritual, trazendo de volta, né, o culto a Deus, né, reforçando ali o culto a Deus. Neemias estruturou, vimos no capítulo anterior, Neemias estruturando a segurança da cidade, colocando guardas, erguendo os muros. Mas agora nesse texto, nós vemos que ele teria que enfrentar um mal que de certa maneira afeta muitas cidades e países ao redor do mundo até hoje. E que mal é esse, pastor? Eu diria que o mal da miséria social. Uma miséria social que se instalou em Jerusalém, um empobrecimento daquela cidade, um empobrecimento E o texto nos fala de 3 problemas, que ainda são problemas muito comuns em cidades e países do mundo afora. E que problemas são esses? Primeiro deles, a falta de recurso para sobreviver.
Segundo, o endividamento das famílias. E o terceiro, um estado de escravidão. Se você deixa o seu texto aberto, e esses três problemas podem ser vistos do capítulo 2, do verso 2 ao verso 5, né? Em cada parte diz aqui, porque o texto diz assim, porque havia os que diziam. No verso 3 diz, também houve os que diziam. E no verso 4, houve ainda os que diziam. Então, cada dinâmica desses versos fala de um desses problemas, né? O primeiro deles está aqui no verso 2. Porque havia os que diziam, somos muitos, nós, nossos filhos, nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. O Banco Mundial define que uma pessoa, pode ser classificada como uma pessoa que vive na chamada linha da extrema pobreza, quando sobrevive com uma renda diária de $1,90, o que daria por mês algo em torno de R$350. Eu pergunto aos irmãos aqui, o que você faria com R$350 por mês? Não é por dia não, é por mês. Há uma multidão de gente, irmãos, neste mundo, que são classificadas como abaixo da linha, né, que vivem nessa chamada linha extrema da pobreza, porque vivem com menos de R$350 por mês. Na época de Neemias, especialmente aqui do texto, o cálculo era feito de uma maneira diferente. Havia também mais ou menos essa ideia. Calculava-se que um homem, para alimentar a sua família, precisaria de 200 a 200 quilos de trigo por mês. Né? Hoje a gente fala assim, mas quando eles dizem aqui que precisam de trigo para se alimentar, é porque a vida deles era bem diferente da nossa. Embora a gente use o trigo, mas muitas coisas já venham preparadas para a gente. Hoje as irmãs têm farinha de trigo só para fazer um bolo, só para fazer empanar um peixe, empanar alguma coisa, né? Mas naquela economia da época de Neemias, o trigo era usado praticamente para tudo. Eram eles que faziam os seus próprios pães. Eles usavam o trigo era um alimento, como ainda hoje, era um alimento primordial. E se calculava que naquela época, uma família, para poder sobreviver, precisaria de 200 a 250 quilos de trigo por mês. E eles dizem aqui no verso 2, que se nos dê trigo, nós não temos trigo mais para poder sobreviver. Não havia trigo suficiente para sobreviver. E quem aqui já viveu, ainda que de forma parcial, o problema da fome, sabe que isso é algo terrível. Eu não sei os irmãos aqui, mas eu nunca passei o problema da fome, vamos assim dizer. Eu já passei o problema de não ter o que eu queria para comer na minha família, né? Já contei a história aqui, que meus pais, como se diz a expressão, se viravam nos 30, né? Não tinham o que comer, e muitas vezes nós comíamos bolinho de feijão amassado com farinha e uma banana verde cozida. Essa era a alimentação, em alguma época, eu não me lembro em que época, mas eu era muito jovem, muito criança. Na minha família, meu pai desempregado, família com 5 filhos, eu não tive o problema da fome, mas tive o problema de não ter aquela comida normal. Então, alguns irmãos já sabem o que é isso. Então, imagine essa situação aqui do texto. Eles não tinham trigo para poder alimentar suas próprias famílias. Mas esse não era um problema único. Por conta disso, né, por não ter o que sobreviver, e nós sabemos isso, né, se você não tem alimento em casa, não tem como botar comida em casa,
Hoje, às vezes, até famílias recorrem a alguém que possa lhe emprestar dinheiro. E foi o que aconteceu. O segundo problema é exatamente esse: eles se endividaram. No ano passado, o percentual das famílias endividadas no Brasil chegava ao número de 77% das famílias, né? Obviamente que sabemos que muitos desses endividamentos são gerados por descontrole, né? Pessoas que usam cartão de maneira indevida e acabam ficando endividados por isso. Mas certamente há uma grande parte de pessoas que estão endividadas oriundas por conta da necessidade. Pessoas que não têm o dinheiro para comprar o alimento, mas têm um cartão e vão lá e fazem a compra no cartão, né? Se alimentam lá e acaba que no final do mês não consegue pagar o cartão todo, paga metade, e aqueles juros vão se acumulando e se tornam pessoas endividadas. Então nós vemos que esse era um problema de hoje e era um problema que estava acontecendo aqui na época de Neemias. O verso 3 mostra que eles foram levados a essa situação por não terem o suficiente para poder sobreviver. E o terceiro mal apresentado no texto, por aqueles que se queixaram com Neemias, eu diria que foi um mal ainda mais grave. Por conta da falta de recursos, por conta do endividamento, as famílias chegaram ao ponto de venderem seus próprios filhos ou colocarem os seus filhos numa situação de escravidão. Diz aqui o verso 4. Houve ainda os que diziam, verso 5. No entanto, no verso 5 no entanto, nós somos da mesma carne, como eles, nossos filhos são tão bons como deles. E eis que sujeitamos os nossos filhos, nossas filhas, para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. E olha aqui que diz aqui o lamento deles. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos, as nossas vinhas já são de outros. E aqui devemos lembrar, contextualizando o texto, que a escravidão era uma prática naquele tempo, né? Era uma forma em que a sociedade se organizava. Pais cediam seus filhos como escravos, na esperança de resgatá-los quando a situação melhorasse. Era dessa forma que eles faziam. Olha, eu tenho uma dívida aqui com o irmão Antônio. A dívida está crescendo, não tenho como pagar, mas eu tenho um filho aqui numa idade, o irmão Antônio tem uma fazenda lá, então eu vou lhe dar o meu filho, irmão Antônio, para trabalhar na sua fazenda, e assim que eu tiver recursos, eu vou resgatar ele de novo para mim. Essa era a situação que estava acontecendo. A escravidão, meus irmãos, nunca foi algo bom. Certamente não pense que isso aqui acontecendo no texto, os pais faziam isso com alegria. Nenhum pai fazia isso com alegria. Havia profunda tristeza ao fazerem isso. Mas o pior disso tudo, meus irmãos, e aí vem essa questão, o pior disso tudo é que estes males que estavam acontecendo ali em Jerusalém, o mal da exploração, o mal da escravidão dos filhos, esses males estavam sendo perpetrados pelos próprios compatriotas. Não eram os samaritanos, não eram os arábios, não eram os asdoditas, eram os próprios judeus que estavam fazendo isso com seus próprios irmãos. Algo que feria a lei de Deus, pois Deus já havia ordenado que isso não podia acontecer. Abra comigo em Levítico, Levítico, capítulo 25. Era algo que eles sabiam que não podiam fazer isso, porque a lei já havia declarado isso, o próprio Deus já havia dito que isso não podia acontecer. Então, lá em Levítico, capítulo 25, no verso 35 e diante,
Diz assim, olha o que a lei dizia. Nós estamos aqui no texto, no ano 450 a.C., e o texto de Moisés foi escrito há mais de 1000 anos antes de Neemias. E mais de 1000 anos antes, Deus já havia dado a lei, dizendo isso que está aqui, que eu vou ler agora. Capítulo 25, verso 35. Se teu irmão empobrecer, e as suas forças decaírem, então sustentá-los-á, como estrangeiro e peregrino, ele viverá contigo. Não recebereis dele juros, nem ganho. Teme, porém, ao teu Deus, para que o teu irmão viva contigo. Não lhes dará teu dinheiro com juros, nem lhes darás o teu mantimento por causa de lucro. Eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã, e para ser o vosso Deus. Então, nesse texto, e obviamente que há outros textos, se você está aí com Neemias capítulo 5, esses textos todos que estão aí abaixo, no rodapé da sua Bíblia, tem referências aí no rodapé da sua Bíblia? Aí? Então, todas essas referências estão exatamente mostrando isso, que isso não podia estar acontecendo em Jerusalém. A própria lei determinava isso, o próprio Deus dizia, vocês não podem explorar os seus irmãos, não podem cobrar com juros. E nós vimos, então, que isso era algo terrível que estava acontecendo. Nos capítulos anteriores, nós vimos que a ira acontecia no coração dos inimigos de Neemias. E agora, pela primeira vez, no livro de Neemias, você vai ver a ira não nos inimigos de Neemias, mas você vai ver a ira no próprio Neemias. Ele aborrecido, ele revoltado, ele irritado com isso. No verso 6 diz assim, ouvindo eu, pois, o seu clamor, estas palavras, o que diz o texto, meus irmãos? Eu muito me aborreci. Na versão NAA da Bíblia, Nova Almeida atualizada, ele usa o termo irritado. Neemias ficou aborrecido, ficou irritado. E quem não ficaria irritado, meus irmãos? Em ouvir famílias, mulheres, vindo, Imagine a cena, um grupo depois de outro grupo. Primeiro veio falando da falta de trigo. Depois o segundo grupo veio falando do endividamento. Depois o terceiro grupo veio falando da escravidão dos filhos. E aquilo foi se acumulando no coração de Neemias e ele ficou irritado. Ele ficou aborrecido. Irmãos, é normal esperarmos o mal daqueles que são inimigos. Mas o mal daqueles que são irmãos, isso é algo que aborrece, fere. Daqueles que professam a fé no mesmo Deus, que seguem a palavra do mesmo Deus, isso é algo que dói, isso é algo que aborrece. O Dr. Boyce, escrevendo um livro sobre Neemias e comentando esse texto, ele escreveu no seu livro o seguinte, abre aspas, o exame da história da igreja mostrará que os ataques mais bem-sucedidos contra a igreja não vieram dos incrédulos, mas dos de dentro, de quem professa conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Fecha aspas. E de fato, as coisas mais terríveis que acontecem na igreja não são os incrédulos que fazem contra a igreja, são os próprios crentes. Os noticiários que vemos aí, que trazem revolta a nós, vemos irmãos, não irmãos somente de fé, mas irmãos de sangue, brigando, envergonhando o nome do Senhor. Então esses ataques aconteceram na época de Neemias, acontecem hoje. E a mesma coisa que estava acontecendo na época de Neemias, naqueles dias,
A usura era um tipo de usura, a usura era financeira, né? Eles queriam lucro, né? E essa é a grande, e desde que mundo é mundo, essas coisas funcionam desse jeito, né? O país está endividado, o país está sofrendo uma crise, mas quem tem dinheiro nesta época é uma pessoa que lucra muito, porque ele empresta dinheiro a juros exorbitantes, né? Eles compram imóveis, né? Porque a pessoa está endividada, se tem um imóvel quer vender, aquele imóvel que valeria 100 mil, no momento de endividamento a pessoa oferece 70, consegue comprar. Então nessa época era uma época de usura, uma época em que muitos tinham interesse em lucro, era uma usura financeira que estava ali acontecendo na época de Neemias. Mas além da usura financeira, meus irmãos, nós podemos destacar outras usuras que acontecem também, né? Às vezes até mesmo entre irmãos. A usura por reconhecimento é algo que acontece no meio das igrejas. É quando alguém vai passando por cima de outros a fim de conseguir se destacar e ser reconhecido. Essa é uma usura que está em muitas igrejas por aí. A usura por justiça própria é quando alguém quer ser louvado por ser uma pessoa justa e piedosa. Quando as pessoas fazem as coisas querendo ser exaltados. A usura por poder é quando alguém quer ter o poder de decidir, ter a palavra final, ter a sua opinião acima de outros irmãos. O que nós podemos dizer é que toda usura é diabólica. Toda usura é diabólica, não somente a financeira. Às vezes a gente frisa muito a usura financeira, mas toda usura é uma usura diabólica, porque tem como raiz o que, meus irmãos? O egoísmo, o eu, querendo ser destacado, o desejo de se beneficiar e exaltar o seu próprio eu acima dos outros. Neemias se irou contra isso, e nós também, como servos de Deus, temos que nos irar contra isso. Toda usura tem que ser algo que mexa conosco, algo que nos incomode, especialmente, irmãos, quando essa usura está dentro de nós. É muito fácil criticar a usura que está lá no nosso irmão, mas há usuras, às vezes, que querem brotar dentro de nós, que querem ser despertadas dentro de nós, e que nós precisamos o tempo todo lutar contra isso. Neemias reuniu todos aqueles que estavam vivendo nesta prática de usura, e lhes passou um sabão, podemos assim dizer, né? Verso 7, diz assim: depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados, e lhe disse: sois usurários, cada um para com o seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses, e vós outra vez negociarei os vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então Neemias, irritado, aborrecido, reúne aqueles homens, mulheres que estavam vivendo desta maneira e lhes dá uma reprimenda. Mas as coisas chegaram neste ponto, meus irmãos, porque uma coisa muito preciosa estava faltando no meio do povo. Uma coisa que nós podemos dizer, né, que é uma coisa que nós podemos dizer, é a raiz de todos os males que acontecem, seja numa cidade, seja numa família, seja numa nação ou igreja, né? Algo terrível que estava acontecendo no meio do povo. E que mal era este que estava acontecendo no meio do povo? Vamos ver o verso 9 para descobrir.
Diz aqui o texto: então eles se calaram e não acharam o que responder. Disse mais, Neemias disse àqueles homens e mulheres: não é bom o que fazeis. Porventura não devias andar, e andar em quê, meus irmãos? No temor do nosso Deus. E as coisas estavam chegando naquele ponto, porque algo precioso estava faltando no meio daquele povo. E quando esse algo precioso está faltando, esses males se multiplicam, seja numa cidade, seja numa família. E o que é esse algo precioso que estava faltando? Eles deixaram de andar no temor do Senhor. Quando um homem deixa de andar no temor do Senhor, coisas terríveis acontecem. Na sua família, na igreja, nas amizades que ele tem, porque lhe falta o temor do Senhor. O temor do Senhor é algo que aparece em toda a Bíblia. Na lei de Moisés, Moisés ordenou que o povo temesse ao Senhor, lá em Deuteronômio, capítulo 6, os irmãos que estão anotando, anotem, Deuteronômio capítulo 6, nós vemos o Shema, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o teu Deus. E Moisés conclama o povo para andar no temor do Senhor. O temor do Senhor é algo que os profetas também disseram. Isaías, capítulo 33, verso 6, Isaías diz que o temor do Senhor seria o tesouro do povo. Andar no temor do Senhor é algo mais precioso que o povo de Deus tem. O temor do Senhor também aparece nos livros de sabedoria. Provérbios 14, verso 26 diz que no temor do Senhor o homem tem forte amparo. E foi justamente a falta de temor que levou Israel para o cativeiro. Quem conhece a história de Israel sabe muito bem que foi por não temerem a Deus, foi por deixar a idolatria entrar no meio deles, por falta de temor que eles foram levados para o cativeiro. Agora, 70 anos depois, quando eles saíram do cativeiro, estavam voltando para estabelecer a cidade, esse temor do Senhor estava faltando de novo no meio deles. Eles estavam voltando a cair nos mesmos erros de antigamente. E infelizmente, meus irmãos, vemos que até os dias de hoje, muitos problemas que acontecem, sejam na família de crente, sejam na igreja, sejam em relacionamentos de irmãos em Cristo, muitos desses problemas acontecem porque falta temor de Deus no coração. Um autor chamado Os Guinness, ele escreveu, abre aspas, o temor do Senhor é de fato o princípio da sabedoria, porque o temor do Senhor nos leva a uma posição estratégica e à humildade, que nos permite ver tudo sob o aspecto do reino de Deus, tendo mais firmemente o nosso eu no seu devido lugar, e esse devido lugar, o autor diz, fora do centro. O temor do Senhor faz isso conosco. Ele sempre joga o nosso eu para o lado. Quando você vive no temor do Senhor, o eu diz, esse aqui é o meu lugar. Mas o temor diz assim, o temor do Senhor diz, esse lugar não é teu não. Esse lugar é de Deus. Aí o eu quer voltar para o centro. Aí o temor do Senhor diz, esse lugar não é teu não. É do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, Os Guinness está perfeitamente certo. Que quando nós vivemos no temor do Senhor, isso nos leva a uma atitude de humildade, a uma posição de visão do reino de Deus mais clara, e faz o nosso eu ficar no seu devido lugar. E esse devido lugar é fora do centro. O centro pertence a Deus, é do Senhor. Então,
sem temor do Senhor. Nós vemos isso acontecer. Então, sem temor do Senhor, pessoas falam o que não deviam falar. Sem temor do Senhor, pessoas tomam decisões que claramente brotam de um eu inquieto. Sem temor a Deus, pessoas julgam e condenam seus próprios irmãos em Cristo, porque está faltando temor do Senhor. Nós podemos dizer que a igreja de Cristo tem se tornado uma caricatura, uma paródia em nossos dias, pois tem faltado o temor de Deus no coração de muitos crentes. Irmãos, o que dizer do mundo, vendo essas brigas de crente acontecendo pela internet? Meu Deus, isso torna a igreja uma paródia. A falta de temor a Deus trazia vergonha ao povo de Deus diante dos gentios na época de Neemias. Era isso que Neemias estava dizendo. O que vocês estão fazendo dentro de Jerusalém está envergonhando o nome de Deus entre os gentios. O que os gentios vão falar de nós ao ver dentro de Jerusalém pessoas cobrando juros, pessoas tirando a casa do seu irmão, pessoas escravizando o seu próprio irmão? É isso que Neemias se revoltou. E nós vemos, irmãos, a mesma falta de temor, trazendo vergonha à igreja de Deus, diante do mundo, nos nossos dias. Não é à toa que muitos não crentes dizem assim: eu não quero ser crente, porque as coisas que acontecem dentro da igreja são coisas terríveis. E de certa maneira eles não estão errados, não, porque acontece mesmo. Então a reprimenda de Neemias surtiu efeito. Eles entenderam o recado e decidiram restituir o que haviam tomado de seus irmãos. Neemias deu aquela reprimenda e eles começaram a devolver. E eu oro, meus irmãos, que o temor do Senhor seja algo constante no nosso coração, seja algo constante no teu coração, vivermos sob o temor do Senhor. Neemias cobrou isso dos seus compatriotas, mas será que ele estava disposto a fazer o mesmo? É fácil cobrar isso dos outros, mas será que ele estava disposto a fazer o mesmo? O texto nos mostra que sim. Naquela época, como nos dias de hoje, um governador tinha direito a benefícios pelo cargo que ocupava. Se ele era governador, parte dos tributos que eram recolhidos do povo, parte desses tributos o governador tinha direito. E vemos isso lá no verso 4, do capítulo 5, diz aqui: houve ainda os que diziam: nós tomamos dinheiro emprestado até para pagar o tributo do rei sobre as nossas terras e nossas vinhas. Então, quem tem acompanhado o estudo sabe, Jerusalém fazia parte do Império Persa naquela época. E todos os povos que estavam debaixo do Império Persa deviam pagar tributo ao rei da Pérsia, Artaxerxes. Mas além desse tributo pago ao rei, o texto nos fala de 40 ciclos de prata, que também eram pagos ao governador. Diz aqui no verso 15, No verso 15: mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiam o povo, que tomavam pão e vinho, além dos 40 ciclos de prata. Então o governador naquela época, e Neemias estava na posição de governador, eles tinham direito a 40 ciclos de prata, que representava algo em torno de 480 gramas. Mais provável que era pago anual. Então, se alguém era governador, imagine que fosse aqui em Caxias, Imagine que Caxias fosse Jerusalém daquela época, o prefeito fosse governador. 480 gramas de prata de cada cidadão era dado ao governador. Mas Neemias, diante do estado de miséria que ele viu, diz o texto que ele abriu mão disso.
Ele vendo a miséria daquele povo, ele disse: olha, eu não quero nem ter direito a isso que era um direito meu, eu quero abrir mão desse direito. Mas ele faz isso, irmãos, baseado numa coisa. Ele não faz isso simplesmente por uma caridade ou uma preocupação moral, embora essas coisas estavam presentes. Mas o próprio texto diz por que Neemias fez isso. Está aqui no verso 15, ele diz, no finalzinho, né? Até os seus moços dominavam sobre o povo. E ele diz: porém, eu assim não fiz. E ele não fez isso por que razão, meus irmãos? Por causa de que, igreja? Do temor de Deus. Neemias era um homem temente a Deus. E os servos de Deus, que viviam debaixo do temor do Senhor, demonstrarão sempre aquilo que nós vemos aqui na vida de Neemias. Quando você vive no temor do Senhor, o temor do Senhor vai te fazer manifestar isso que nós vemos no texto aqui de Neemias. Neemias demonstrou desprendimento, isso está no verso 16. Ele podia ter direito àquelas coisas, mas ele disse: não, eu quero. Mas não somente fez isso, no verso 17 e 18, ele pegou do seu próprio recurso, do seu próprio dinheiro, diz aqui no verso 17, né? O verso 17 diz, verso 18, perdão, o que se preparava a cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas, e ele diz: também a minha custa. Então o temor do Senhor nos leva a viver desta maneira, de uma maneira desprendida e de uma maneira generosa. Mas o desprendimento e a generosidade de Neemias antecipa um desprendimento e uma generosidade tremenda e maravilhosa que o próprio Cristo demonstrou na cruz. E nós cantamos isso aqui nesta manhã, né? Cristo abriu mão, não foi de dinheiro. Cristo não abriu mão, foi do vinho ou do melhor da comida, não. Ele abriu mão da sua própria glória. Ele abriu mão da sua própria glória. Ele assume a forma de servo, ele vem habitar entre pecadores. A sua generosidade foi morrer pelos nossos pecados, para que por meio da sua morte, nós pudéssemos ter vida e perdão. Então Neemias aqui, ele antecipa, o próprio Cristo, no seu desprendimento, na sua generosidade. E quando o homem é verdadeiramente transformado pelo poder regenerador do Evangelho de Cristo, meus irmãos, ele abandona a usura, seja ela de que forma for, financeira, usura por poder, por justiça própria. E quando você lê esse texto de Neemias capítulo 5, em que Neemias está repreendendo aquele povo, porque um estava cobrando juros do outro, tomando a casa do outro, um estava com o eu, acima do outro. Qual é o momento na Bíblia, o texto bíblico, que você vê o inverso disso? Qual é o momento na Bíblia que você vê as pessoas pegando da sua própria casa e distribuindo para os outros? Dividindo para os outros. Pessoas que não pegam do seu próprio dinheiro e dá para servir aos pobres. Onde é que você vê isso na Bíblia? Quem pode me ajudar? Atos. E isso aconteceu lá em Atos por quê? O que houve lá em Atos? Aqueles homens foram transformados pelo poder do Evangelho, pelo poder de Cristo. Então aquilo que Neemias queria lá atrás, é só o Evangelho, é só o poder do Evangelho que pode fazer isso no coração deste homem. Amém, igreja? Então, neste capítulo estudado, meus irmãos, nós vimos que Neemias teve que enfrentar problemas que aconteciam intramuros, ou seja, envolvendo gente que deveria estar vivendo sob o temor do Senhor. Ao longo da minha caminhada, uma das coisas que mais me machuca, ou me machucou ao longo da minha caminhada,
é ver crentes agindo de forma que envergonha o nome do Senhor, sem temor, sem piedade, sem misericórdia, sem amor. Eu sei que isso também machuca os irmãos. Machuca ou não machuca, meus irmãos? Quando a gente vê pessoas andando, que carregam o nome de Cristo, andando desta maneira. Por isso, que peçamos a Deus nesta manhã, que Ele nos conceda a sua graça, seu favor, para sermos um desses homens e mulheres que vivam debaixo do temor do Senhor. Mas como é que podemos fazer isso, pastor? Primeiro, respondendo a seguinte pergunta: o meu coração está limpo de sentimentos indevidos para com os meus irmãos? O meu coração está limpo de sentimentos indevidos para com os meus irmãos? Como eu disse, aqui no texto que estudamos nesta manhã, havia uma usura, havia um egoísmo. Mas os sentimentos podem ser outros. A usura pode trazer sentimentos outros, movido pelo egoísmo, sentimentos de mágoa, de indiferença, de desprezo. Isso não pode acontecer com aqueles que são chamados filhos de Deus. Foi isso que Neemias combateu lá no seu tempo, e é algo que nós temos que combater também no nosso tempo. Segundo, Neemias foi o líder, mas os líderes, irmãos, podem ser muitos. O líder não sou apenas eu. Há muitos líderes aqui entre nós. Pessoas que Deus chama para liderar outros em amor, correção, pacificação, piedade. Que entre aqueles com quem você interage, as suas palavras sejam palavras de bênção e de união. Você é um líder também. Ainda que você possa dizer, não, pastor, eu não sou líder na igreja, mas você é um líder. Há pessoas com quem você interage, há pessoas com quem você influencia, e que suas palavras sejam palavras de bênção, de união, e de misericórdia sempre. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos dê graça para vivermos isso em nossos dias. Vamos nos colocar de pé. Você recebe essa palavra nesta manhã? Amém, glória a Deus. Vamos orar. E que você pense nisso. Como está o nosso coração? Cheio do temor do Senhor. Porque quando há temor do Senhor, há desprendimento, há generosidade, há amor, há misericórdia, há união, há alegria. Por isso, meu Deus e meu Pai, eu oro nesta manhã, para que o Senhor traga sobre o teu povo esse despertamento, Pai. Nós vimos aqui no texto o mal que estava acontecendo lá na época de Neemias, e como isso ofendeu o Senhor, como isso entristeceu o Senhor, Pai, ao ponto do Senhor usar o teu servo Neemias para chamar a atenção do povo naquela época. Vemos isso acontecendo também em nosso tempo, Senhor. Ó Deus, nas igrejas, vemos tantas coisas acontecendo. Ó Deus, briga entre líderes, brigas entre pastores, igrejas, ó Deus, sendo divididas, Pai. Ó Deus, por conta de uma usura gerada pelo egoísmo, uma usura de poder, uma usura de autoridade, Pai. Ó Deus, que no nome de Jesus, Senhor, que o nosso coração esteja livre dessas usuras, Pai, mas que esteja cheio do temor do Senhor, cheio deste temor que nos leva, ó Deus, a servir o Senhor, servir a tua igreja, cheio deste temor do Senhor, que, como disse Os Guinness, ó Deus, nos faz tirar o eu do centro e deixar o Senhor reinando nos nossos corações. Por isso, meu Pai, que cada coração aqui seja cheio do temor do Senhor,
para te servir, para ser um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada irmão, te agradeço aqui pela igreja da vila, Pai, e oro por esta igreja, para que o Senhor esteja fortalecendo, renovando, trazendo esta graça, trazendo este renovo, trazendo este fortalecimento ao coração de cada um dos teus filhos, para que possamos sair por estas portas e ser instrumentos de bênção, não só intramuros, mas sermos instrumentos de bênção extramuros, levando tua graça, levando o evangelho da salvação, através do testemunho, através da nossa vida, ó Deus, que glorifica e exalte o teu nome em todo momento, Pai. Nós te pedimos isso, no nome santo do Senhor, e aqueles que desejam isso, dê glória a Deus. Diga, Senhor, me ajuda e me capacita, Pai. Amém.